Show. Estamos aqui novamente, né, professor José Filho, aula de língua portuguesa, EPP Concurso, certo? Dando continuidade ao nosso curso de língua portuguesa, certo? Na aula de hoje, vocês podem ver aí no título, vamos ver sobre figuras de linguagem, certo? Figuras de linguagem, que é um assunto bastante delicado e interessante. Por quê? Porque na parte de interpretação, digamos assim, por exemplo, se você se depara com um texto literário, digamos, certo? Texto literário tem muitas, dependendo, principalmente do gênero, né, literário, digamos, se for um poema, poesia, vai ter muita figura de linguagem, certo? Então você tem que estar muito atento ao significado das palavras, certo? Porque o significado vai muito além daquilo que ele disse. Então você vai levar em contexto o significado, aliás, vai levar em consideração o significado, vai levar em consideração o contexto que ela foi dita, certo? A intenção que ela foi dita, certo? Quem disse, que dependendo do texto, né, tem os personagens, por exemplo. Tudo isso vai envolver para transmitir de fato a mensagem, digamos, verdadeira, né, que está sendo apresentada ali pelaquela figura de linguagem, certo? E figuras de linguagem, temos muitas, inúmeras figuras de linguagem. Logicamente que eu não tenho como trazer todas as figuras de linguagem. Mas se eu não estiver enganado, eu trouxe 20 figuras de linguagem aqui para vocês. As 20 principais, pelo menos, né? Até porque tem muitas figuras de linguagem que, de certa forma, um autor, um gramático entende de uma forma, outro que entende de outra forma, e um entende que uma determinada figura de linguagem está dentro de outra já, seria uma versão atualizada da outra, digamos assim. Enfim, vou tratar aqui das principais, das mais recorrentes, certo? Em provas, por exemplo, certo? Então, vamos ver aqui alguma dessas figuras de linguagem, beleza? Iniciando aqui, figuras de linguagem, coloquei só um breve conceito, né? São recursos linguísticos que utilizamos para criar novas expressões. Justamente isso, né? As figuras de linguagem são palavras, expressões que a gente se utiliza para dizer algo que vai um pouco além daquilo que você quis dizer. Você já vai entender o que quer dizer isso. Como, por exemplo, logo aqui, né? A primeira figura de linguagem, a metáfora, né? Do que diz respeito à metáfora, o que é uma metáfora, né? É justamente isso, é você expor uma informação que, no fundo, digamos assim, na verdade, o significado dela não é aquele que você conhece habitualmente, certo? Vai ter um outro significado, mas aí você tem que estar atento, você tem que ter o conhecimento para você entender. Se você não tiver, e muitas vezes isso ocorre se você realmente não é apto na leitura, não faz parte ali daquele movimento de estar lendo, de estar lidando com novas informações, que muitas vezes você fala alguma coisa até para uma pessoa que não tem muito hábito de ler, e aquela pessoa diz assim, poxa, o que tu quis dizer mesmo? Por quê? Porque ela não compreendeu o sentido naquele contexto. Ele sabe o significado da determinada palavra, mas naquele contexto ele não percebeu a ideia. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, José tem um coração de pedra. Significa que ele tem uma pedra dentro do coração? Logicamente que não, né? Você tem que buscar aqui a ideia do significado da palavra pedra, algo duro, né? Digamos assim, algo que não é maleável. Então, trazendo para o contexto, José tem um coração de pedra, ou seja, é uma pessoa que não é uma pessoa muito amável, que é uma pessoa que, digamos assim, não tem um coração bom. Posso ser inúmeras interpretações eu posso tirar desse contexto aqui, certo? Então, isso daqui, observe que quando eu digo coração de pedra, não é a pedra em si, certo? É uma figura que eu utilizei da imagem da pedra para transmitir uma ideia que seria a ideia de alguém que é fechado, que é rancoroso, por exemplo, certo? Então, tem que ter essa capacidade de transpor os significados para um outro contexto, certo? Então, a metáfora, inicialmente, vai lidar com essa situação. Outro exemplo, né? Sua filha é um doce de pessoa. Significa que ela está lá cheia de açúcar, por exemplo, um doce. Não, é uma cocada. Não, não é isso, né? É um doce, é uma pessoa leve, meiga, amigável, certo? O sentido seria esse, certo? Então, quando você diz algo que é, na verdade, né, digamos assim, tem que transpor o sentido para outra realidade, então isso é uma metáfora, certo? Que a gente chama. É você transpor um significado que algo tem para um outro contexto, né? Então, metáfora seria isso. Só que você tem que ter a perspicácia, digamos assim, para conseguir entender, compreender aquela informação. Tranquilo? Temos aqui, vou até deixar aparecendo aqui a metáfora, a comparação, certo? Porque assim, metáfora e comparação são duas figuras de linguagem que estão ali juntas praticamente, certo? Uma é quase a outra. Quando eu digo quase, é porque é quase mesmo, certo? A diferença vai estar apenas na presença ou não do conectivo. Vocês vão entender, certo?
Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma situação aqui na comparação que diz assim: Pedro joga futebol como o Pelé, certo? Então aqui, Pedro joga futebol como Pelé. Isso é uma comparação. Por que, que eu tenho uma certeza? Porque eu tenho a presença. Tenho a presença aqui do conectivo, certo? Do como. Como assim, professor? Porque se eu tivesse assim, ó, Pedro joga futebol, ou não, digamos se fosse assim, Pedro é Pelé. Pedro é o Pelé. Fosse assim, digamos, né? Se eu digo Pedro é o Pelé, ele é o Pelé de fato? Não. Ele tem as características, digamos assim, de habilidade com a bola, para jogar bola, que são semelhantes ao Pelé. Mas se eu digo só que Pedro é o Pelé, é uma metáfora. Agora, se eu digo Pedro joga futebol como o Pelé, é uma comparação. Mas qual é a diferença das duas? A presença do conectivo. Então, o que é que você tem que ter em mente? Para ser comparação, tem que ter um conectivo referente àquilo aí. Quais são os conectivos? O como, tal qual, o parece, certo? Então, os principais conectivos que nós temos que vão dar a ideia de comparação. O como está ali, né? O parece, o tal qual, certo? Então você tem que internalizar esses conectivos. Esses conectivos vão transmitir a informação da figura de linguagem. Qual? A comparação, certo? Como é o caso. Aquela casa parece um hospício. Parece. Então é uma comparação. Aquela casa é um hospício. Metáfora. Por quê? Porque não tem um conectivo. Observe que um e o outro são muito parecidos. E quando você tem essas informações dentro de um texto, fica muito difícil de você entender, compreender. Então a sua atenção vai ser em quê? Em perceber a presença ou não dos conectivos. Vou ser aqui. Certo? Conectivos. Eles é que vão dizer se é comparação ou se é metáfora. Beleza? Então aqui em cima você tem José tem um coração de pedra. Ou se eu tivesse José tem um coração como uma pedra. Seria comparação. Porque tem um como. Ou José tem um coração que parece uma pedra. Comparação. Mas como eu tenho José tem um coração de pedra, não tem nenhum conectivo, é uma metáfora. Tá entendendo? Então é isso. Certo? Então fique atento para não confundir metáfora com comparação. São duas figuras de linguagem bastante semelhantes, certo? A outra é a metonímia. Aí, a metonímia, ela, digamos assim, que ela se divide em diferentes partes, diferentes tipos de metonímia, certo? Mas que para a gente aqui, em prova de concurso, não é necessário esse detalhamento, dizer o tipo de cada uma. O que é interessante é você saber o que é a metonímia, certo? Então, a ideia, o conceito de metonímia, certo? O que seria? Basicamente, metonímia é quando você troca uma palavra, uma expressão, por outra que está dentro, que está abrangida por outra. Como assim? Olha, observe aqui, ó. O estádio aplaudiu o torcedor. Foi o estádio que aplaudiu? O estádio tem mãos para aplaudir alguém? Não. O sentido aqui é o quê? O público, os torcedores. Não é isso? É como se fosse isso. Os torcedores aplaudiram, o estádio aplaudiu. Eu até escrevi até errado aqui, né? A minha expressão. O estádio aplaudiu o torcedor. Perdão aqui, não é torcedor, certo? O estádio aplaudiu um jogador, certo? Acabei escrevendo errado aqui. Jogador. Esquece esse negócio aqui, certo? O estádio aplaudiu o jogador. Foi o estádio que aplaudiu? Não, foi os torcedores que aplaudiram o jogador. Acabei me confundindo ali, certo? Então aqui, metonímia. Observe que não é o estádio, ele não tem mãos para aplaudir. Da mesma forma que quando eu digo li Raquel de Queiroz, eu não li a autora Raquel de Queiroz, eu li o que? As obras, os livros de Raquel de Queiroz. Certo? Então observe que ela transmite uma ideia que, digamos assim, assume o sentido que está dentro de outro sentido maior. Certo? Então a metonímia vai ser isso. Por exemplo, tomei um copo d'água. O copo era feito de água? Não. Você tomou a água que estava dentro do copo. Certo? Então isso é você utilizar metonímia, certo? Trocar uma expressão por outra que abrange um sentido maior, digamos, certo? Então, assim, metonímia vai funcionar mais ou menos dessa forma. Diferentemente aqui, nós temos, né, o eufemismo, que é, digamos assim, um abrandamento da fala. Digamos que você não quer ser tão cruel com as palavras, tão fortes, aí você utiliza de eufemismos para deixar a linguagem mais leve, digamos. Ao invés de dizer, fulano morreu, não, fulano está com Deus, por exemplo. Então, ou você dizer, fulano está com Deus,
certo? Significa que você usou ali o eufemismo. Porque se você dizer fulano morreu, é uma palavra forte, digamos assim, impactante. Então você se utilizar de uma outra linguagem mais leve, significa utilizar-se do eufemismo. Então você tem ali a garota foi morar no reino de Deus. Quer dizer o quê? Que ela morreu. Mas morreu é muito forte, como eu disse. Você diz, ele sempre faltava com a verdade, ou seja, é mentiroso, mas vai de chamar a pessoa de mentirosa, né? Então é algo pesado, certo? Então a expressão a que foi utilizada, ela transmite uma certa leveza, dá um abrandamento, digamos, na informação, certo? Então eufemismo vai ser isso, vai dar um abrandamento, uma leveza na linguagem. Hipérbole, uma das principais figuras de linguagem, mais conhecidas, acredito eu, né? Que é aquela ideia de transmitir uma informação exagerada, certo? É quando você dá um certo e um certo mesmo, né? Exagero na sua expressão, na sua informação. Com um ponto de quê? Um ponto de chocar, de trazer mais ênfase na sua fala, mais atenção. O objetivo normalmente seriam esses, certo? Isso é muito está muito presente, na verdade, em textos publicitários, quando se pretende vender algo. Então você acaba exagerando, digamos assim, nas qualidades do produto para atrair a atenção do seu ouvinte, do seu leitor. Certo? Então a hipérbole vai ser isso. Quando você diz chorei um rio de lágrimas, você não chorou um rio. Você chorou muito, muito, mas não chega a ser um rio. Certo? Então dá esse exagero. Estou congelando de frio. Não está congelando de fato. Né? Estou morrendo de fome. Você não está morrendo ali no hospital. Não necessariamente, né? Depende da pessoa, do contexto, né? Mas não está ali, morrendo de fome de fato, certo? Então, esse exagero, quem vai transmitir é a figura de linguagem chamada hipérbole, certo? Antítese, aí nós temos essas duas, né, que vão trabalhar juntas, que é a antítese e o paradoxo. Ambas vão tratar da ideia da oposição. Oposição entre sentidos, palavras que têm sentidos opostos, certo? As duas vão trabalhar essa mesma ideia. A diferença de uma e de outra é o seguinte, uma vai tratar, digamos assim, essas oposições de forma mais amigáveis, são aceitáveis, vir juntas palavras opostas, enquanto que na outra, uma acaba eliminando a outra. Não é possível ter sentido a forma quando é construída com aquelas duas palavras juntas. Como é que isso funciona? Assim, ó. A antítese, você vai ter uma ideia, por exemplo. Durante a vida, acreditamos em muitas verdades e mentiras. Eu pergunto para vocês, essa situação que eu disse agora para vocês, tem sentido? É cabível essa situação? Tem sentido. Ah, mas eu tenho aqui a palavra verdade e a palavra mentira, que são palavras em sentidos opostos. Então isso é o quê? Isso é antítese. Por quê? Porque tem sentidos opostos. Mas dentro desse contexto, uma não elimina a outra. Uma não interfere na outra. É cabível, é aceitável. Essa situação pode acontecer na vida real. Certo? Então, quando isso ocorre, quando você tem palavras em sentidos opostos, mas uma não elimina a outra, antítese. Outro exemplo. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Beleza, ódio é o oposto de amor. Mas nesse contexto aqui, são aceitáveis. Uma não elimina a outra. Elas podem estar juntas aí. Diferentemente do paradoxo. Porque o sentido de uma elimina o sentido da outra. Ó, para mim, a melhor companhia é a solidão. Como que é companhia e solidão? Se é solidão, está sozinho. Se está com companhia, está acompanhado, já está dizendo. Então, ou é só, ou é acompanhado. Não pode ser uma companhia e solidão juntas. Certo? Então, o sentido dessa palavra faz com que, neste contexto, essa outra não possa estar aqui, porque um elimina a outra. Ou é sozinho, ou é acompanhado. É a mesma coisa de dizer aqui, ó. Já estou cheio de me sentir vazio. Ou você está cheio, ou você está vazio. O sentido de uma elimina o sentido da outra. Certo? Dormir acordado. Poxa, se está dormindo, como é que está acordado? Certo? Então, observe que uma elimina a outra. Então, quando não é possível existir a relação entre as duas, naquele contexto, eu digo que houve ali um paradoxo. Mas quando elas têm sentidos opostos, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, é cabível o sentido delas duas juntas, então é antítese, certo? Então tem que ter uma atençãozinha também com relação a essas duas figuras de linguagem, a antítese e o paradoxo. Aqui nós temos a prosopopeia, que também é chamada de personificação, certo? Prosopopeia ou personificação, que vai ter o sentido de quê? Vai transmitir qual informação? Prosopopeia ou personificação é quando você dá a um ser, digamos, inanimado, que não tem vida, digamos assim, características de seres animados, certo? Por exemplo ali, o dia acordou feliz. Poxa, o dia acordou feliz? Mas
A característica de acordar feliz não é transmitida através dos seres vivos, dos seres humanos, sobretudo, né? Assim, cara, esse sentido mesmo de felicidade não está presente nos seres vivos, e o dia não é um ser vivo, certo? Então aqui houve o que a gente chama de prosopopeia, porque você deu uma qualidade, uma característica a um ser que não é dotado, digamos assim, de capacidades humanas, digamos, certo? Mesma coisa, meus joelhos choram de dor. Quem chora são nós, os seres vivos, seres humanos. O joelho não é um ser vivo, é uma parte do corpo. Então ele não chora de dor, certo? Então aqui, mais uma vez, foi dado uma característica a um ser inanimado. Então quando isso ocorre, por exemplo, a floresta pede socorro. Poxa, não é a floresta, ela não tem a capacidade de pedir socorro. Quem pede é quem fala, digamos assim, os seres vivos, de fato. Certo? Eu sei que a floresta é um ser vivo, porque as plantas são seres vivos, mas não estou indo nesse contexto, certo? Mas, de certa forma, isso também vai ser uma prosopopeia ou personificação. É dar a um ser inanimado características de seres animados. Certo? Seria isso. Aliteração, assonância e anáfora, né? São semelhantes principalmente à aliteração e à assonância, né? A aliteração é quando há em um determinado trecho, isso vai ser muito, muito, muito presente, principalmente em poemas, poesias, certo? Quando há essa marcação dos sons, certo? Aí pode ser o som da consoante ou o som das vogais. Quando é som de consoante, é a aliteração. Quando é som de vogal, é a assonância. Como assim essa marcação? Observe. Vozes veladas, veludoosas vozes. Observe que eu estou fazendo uma certa entonação, porque texto poético é texto que exige entonação. Então, para ler, você vai ter vozes veladas, veludoosas vozes. Observe que há a marcação com a letra V, que é uma consoante. Então, quando você observa, quando existe ali uma marcação em um som, e esse som é uma consoante, você tem ali uma aliteração. Mas quando essa marcação sonora é em uma vogal, aí você vai ter ali uma assonância. Como é o caso, não acreditei, estranhei, me debrucei, duvidei. Ah, mas quem que vai falar isso? É como eu disse, isso aqui são trechos de poemas, de poesias, certo? E poesia também é música, né? Tem até o ditado popular, certo? A música é que às vezes não é poesia, mas poesia é música, não é isso? Então, esses mecanismos, né, essas características estão presentes justamente para isso, para dar essa dinamicidade, né, essa leitura poética. E essa marcação sonora, quando é em vogal, é a assonância. Quando é em consoante, é a aliteração. Certo? Mas tem alguns trechos também que não somente ocorre a marcação de uma consoante sozinha ou de uma vogal. Né? Lembrando que a vogal não pode ser juntas, né? Como eu disse aqui na assonância, tem o exemplo do E e do I, né? Às vezes vem uma palavra inteira marcando o início de um trecho. Quando ocorre isso, ocorre uma anáfora, certo? Quando ocorre isso, ocorre uma anáfora. Observe, nada me encanta, nada me seduz, nada me faz sair deste pesadelo. Observe que houve aqui a marcação constante da palavra, né, da expressão nada, certo? Então, como é uma palavra em si, é uma anáfora. Caso fosse uma vogal, assonância. Caso fosse uma consoante, uma aliteração. Correto? Então é isso. Esses dois últimos aqui, desse slide, o assíndeto e o polissíndeto, quer dizer o quê? Lembrando que síndeto quer dizer conjunção. Certo? Quando eu digo assíndeto, é a não presença da conjunção, porque esse a tem um sentido negativo, né? É um prefixo negativo. Certo? Então, assíndeto, não presença de conjunção. Polissíndeto, poli, vários, ou seja, muitas conjunções. Basicamente, o conceito mesmo, né? O significado vai ser esse. Aí, na prática, vi, vim, venci. Observe que eu tenho aqui verbo, verbo, verbo. 3 orações. Quem é que está separando essas orações? Pontuação, ou seja, não há aqui a presença de conjunções, certo? Lembrando que aqui, né, lá na aula sobre orações, né, você tem aqui orações coordenadas, certo? Uma não depende da outra. E por não ter conjunção, é uma oração assindética, certo? Assindética. Então você tem aqui
um tipo de figura de linguagem chamada de assíndeto, porque não tem a presença da conjunção. Diferentemente da outra situação onde foi incluído aqui os síndetos. Ou seja, é a mesma frase, né? As mesmas orações, só que agora houve aqui a recorrência, né? Da presença constante do síndeto, ou seja, da conjunção. Basicamente vai ser isso. Certo? Então, muitas conjunções, polissíndeto. Não presença de conjunções, assíndeto. É isso, certo? Aqui no próximo slide nós temos pleonasmo, certo? Pleonasmo é aquela característica de a gente falar algo repetitivo, algo desnecessário, algo que já foi dito e que você retoma com o mesmo sentido sem ter necessidade, certo? Como subir para cima, descer para baixo, essas expressões que a gente às vezes usa no dia a dia, certo? Aí você tem aí um exemplo: detalhes tão pequenos de nós dois. Se são detalhes, são pequenos, não é isso? Então aqui houve um pleonasmo, ou seja, uma repetição desnecessária, certo? Quer dizer que está errado? Não. Aula de figura de linguagem nós estamos vendo aqui, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, eu estou dizendo aqui mecanismos, expressões que a língua tem, certo? Que ela pode transmitir, para deixar justamente o que? O texto, né? Mais, com sentidos mais amplos, fazendo você refletir mais. Não é a questão de estar certo ou estar errado, não. Certo? Somente isso. Então aqui você tem uma repetição desnecessária, porque detalhes é a mesma coisa que pequenos. Da mesma forma, ganhar de graça. Poxa, se ganhou, só pode ter sido de graça. Se não fosse de graça, você não tinha ganhado. Você tinha pago. Tá entendendo? Então, pleonasmo é isso. É uma repetição desnecessária. Ironia. A ironia é, de fato, aquela palavrinha que você utiliza e que ela transmite, digamos assim, o oposto daquilo que você quis dizer. Certo? Vocês vão observar aqui, ó. Ele canta maravilhosamente bem. Imagine que você está, o novo, né, num karaokê, certo? Caso ainda exista karaokê em algum canto, acredito que existe, não sou tão velho assim não, certo? Então, karaokê. Aí você vai cantar lá determinada música, né? Tá, uma pessoa está cantando lá e ao final da música o camarada lá tirou nota 5 numa quantidade de 100. Aí você diz assim: rapaz, você canta bem, viu? Você canta maravilhosamente bem. E aí, será que a pessoa canta bem de fato? Não, ela foi o quê? Irônica. Isso é ironia. Ou seja, observe que o sentido é totalmente ao contrário do sentido que a palavra bem tem normalmente. Certo? Então muda o sentido totalmente. Outro exemplo. Com essa rapidez, chegaremos para a sobremesa. Dá-se uma ideia de que a pessoa está, digamos assim, atrasada. Por quê? Porque se estivesse rápida, chegaria ao ponto do almoço. E a sobremesa é algo que veio depois. Então ela está muito, muito lenta. Na verdade, ela não está rápida. Ou seja, ela foi irônica. Certo? O pessoal está ali fazendo barulho e tudo e tal. E você diz: ô, fala mais baixo aí que eu estou ouvindo tua fala. Aliás, fala mais alto aí que eu não estou ouvindo tua fala, não. Ou seja, está sendo irônico, na verdade. Não é isso? Então, isto é ser irônico. Isso é ironia. Figura de linguagem, ironia. Tranquilo? Show. Próxima figura de linguagem, a elipse, certo? Que é bem semelhante ao zeugma, né? Zeugma é um nome assim, mais estranho, acho que a elipse é mais recorrente. Mas qual seria a diferença de uma e da outra? Assim, ó, a elipse é quando você omite um termo. Digamos, estamos aflitos à espera dos resultados. Observe que foi emitido aqui o nós. Que lá na sintaxe a gente chama de sujeito oculto, certo? Então, nós estamos aflitos, ou seja, foi omitida aqui uma palavrinha. Então, houve a omissão de um termo, houve então uma elipse. Mesmo caso aqui, entreguei o livro a ela, eu entreguei, só que o eu não está escrito aqui. Mas dá para entender, dá para perceber que ele está aí, por conta da flexão verbal. Como eu disse, lá na sintaxe a gente chama isso aqui de sujeito oculto, elíptico ou desinencial, certo? Então, esse aqui é uma elipse. E o zeugma? O zeugma é quando você omite um termo que já foi mencionado anteriormente. Certo? Como assim? Observe. Cada criança escolheu um brinquedo. O menino, um boneco. A menina, uma bola. Observe que foi omitido aqui um termo. Qual foi ele? Ó, cada criança escolheu um brinquedo. O menino escolheu um boneco. A menina escolheu uma bola. Só que o escolheu não está aí repetitivo. Não foi repetido novamente, mas ele está lá escrito antes. Certo? Então, como houve aqui a omissão de um termo que já foi mencionado anteriormente, houve aqui um zeugma, que a gente chama, nas figuras de linguagem. A mesma situação aqui, ela cuidava da avó e ele do avô.
Ou seja, ela cuidava da avó e ele cuidava do avô. Mais uma vez, o verbo foi omitido aqui. Houve então um zeugma, certo? Então, zeugma é evitar a repetição, né, de um termo que já foi mencionado anteriormente. E a elipse é quando você omite um termo, simplesmente, certo? Show. Catacrese, certo? E onomatopeia. Vamos aqui nessas aqui. São as três finais. Então, nós vemos aqui as catacreses. Catacrese é aqueles termos que ficaram enraizados, aquelas expressões que se enraizou popularmente, que a gente trata hoje em dia, como é o caso, né, o pé da cadeira, que não é um pé que nem o pé da gente, mas por conta da semelhança, é onde se apoia, onde se estrutura a cadeira, certo? Então, criou-se, digamos assim, popularmente essa expressão. Então, pé da cadeira, olho do furacão, boca do túnel, certo? Então, a boca não é a boca, mas a semelhança com a boca humana. O olho do furacão, a semelhança, digamos assim, com o olho humano. Criou-se popularmente, né, essas expressões ficaram enraizadas popularmente, então são chamadas de catacrese, certo? Braço de sofá, por exemplo, né, que a gente usa também, certo? Então, tudo isso são catacrese. Já a onomatopeia é quando você reproduz no texto escrito, digamos assim, sons da natureza, sons do mundo, certo? Então, tic-tac seria o som do relógio, por exemplo, né? O din-dom, campainha, né? Isso é muito comum, por exemplo, em revista de quadrinhos, né? Que você está lendo ali os personagens, o personagem pulou na piscina, né? Tem um tibum, né? Por exemplo, levou um tapa, o buff, o splash, né? Então essas expressões que buscam reproduzir através do texto escrito os sons do mundo, a gente chama de onomatopeia, certo? É isso. E por último aqui a sinestesia, certo? Sinestesia vai estar relacionada aos sentidos. Quando? Quais sentidos? Os cinco sentidos da gente, né? O paladar, a audição, o tato, certo? O olhar, ver, né? No sentido, né? Desses sentidos assim. Quando você mistura esses sentidos, certo? Como assim, ó? Como eu digo aqui, ó. Perfume, doce. Poxa, perfume tem a ver com olfato, né? Você sente o cheiro do perfume. Mas quando você diz perfume doce, poxa, doce é paladar. Então misturou olfato com paladar. Então essa mistura de sentidos, a gente diz que houve aqui uma sinestesia, certo? Essa misturar os sentidos. Aí você tem aqui soava docemente. Soava é som, é audição. Docemente é paladar, certo? Então aqui mais uma mistura de sentidos. Visão fria. Visão é olhar, é ver. E fria é o que? É tato, né? Pode ser considerado, digamos assim, você sentir a sensação de frio, não é isso? Então aqui houve uma mistura de sentidos. Então essa mistura de sentidos a gente chama, nas figuras de linguagem, de sinestesia, certo? Então vimos aqui 20 figuras de linguagem, das principais figuras de linguagem. E caso tenham dúvidas, certo? Recorram aí novamente à aula, né? Assiste novamente. E é isso aí. Bons estudos para vocês. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula.